Olá, gente! Vamos para mais um conjunto de duas aulas, onde a aula 1 traz os conceitos sobre a resistência de isolamento em uma instalação elétrica, conforme estabelece a NBR 5410. E na aula 2, que é uma sequência dessa aula, eu trago para vocês como é feita a medição da resistência de isolamento e trago 3 práticas mostrando como se efetua a medição da resistência de isolamento em uma instalação elétrica. Olá, pessoal! Vamos para mais um conjunto de duas aulas, de um conteúdo muito importante, que é o conteúdo sobre a medição da resistência de isolamento em uma instalação elétrica. Então, a nossa primeira aula, ela está falando sobre as instalações elétricas e a importância da medição da resistência de isolamento em conformidade com a NBR 5410. Pois bem, pessoal, as instalações elétricas, durante a sua execução ou após a sua conclusão, mas antes de sua entrada em serviço, devem ser verificadas por meio de inspeções visuais e de ensaios, com vistas a comprovar, à medida do possível, o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela NBR 5410, que é uma norma de instalações elétricas para baixa tensão. O nosso foco da aula é, após executar as inspeções visuais, realizar o teste de medição da resistência de isolamento. A verificação de uma instalação elétrica por inspeção visual devem anteceder a realização dos ensaios. Antes de fazer os ensaios, fazemos uma checagem visual. E, em regra, devem ser feitas com toda a instalação previamente sem tensão. Então, as inspeções devem ser feitas visuais primeiramente. Depois, após isso, que a gente realiza os ensaios. E um dos ensaios que estará sendo focado na aula 1 e na aula 2 é o ensaio de medição da resistência de isolamento. Outro ponto aqui muito importante, as instalações elétricas, aquelas já existentes, necessitam de inspeções elétricas, visuais e de ensaios, com o objetivo, pessoal, de verificar a qualidade dos componentes elétricos, principalmente os condutores, no tocante à resistência de isolamento, que é o foco dessa aula. Dessa forma, é muito importante as inspeções visuais. Após as inspeções visuais, pessoal, devemos fazer os ensaios. E os ensaios que estamos focando nessa aula é o ensaio da resistência de isolamento. Para entender o ensaio da resistência de isolamento, é muito importante entender o que é a resistência de isolamento. A resistência de isolamento é a medida da dificuldade oferecida à passagem de corrente pelos materiais isolantes. Então, quando o material é isolante, quanto maior for a dificuldade da passagem de corrente pelos materiais isolantes, maior é a resistência de isolamento daquele condutor, maior é a sua qualidade, não é? Então, a resistência de isolamento, ela é uma medida da dificuldade oferecida à passagem de corrente elétrica pelos materiais isolantes. Seus valores se alteram, os valores da resistência de aterramento, os valores da resistência de isolamento
Esses valores se alteram com a umidade, com a sujeira, alterações da capacitância do isolamento, da resistência total, das perdas superficiais e da temperatura do material, constituindo-se, pessoal, uma boa indicação da deterioração dos equipamentos elétricos provocados por essas causas. Então, é de suma importância medir e avaliar a resistência de isolamento de uma instalação elétrica. É um dos ensaios exigidos pela NBR 5410 e que estaremos e já estamos aqui tratando nessa nossa aula. Bom, é importante entender como que é feito o cálculo da resistência de isolamento. Por exemplo, podemos dizer o seguinte, que a resistência de isolamento do cabo, ela é referida ao comprimento de quilômetros, de 1 quilômetro, né? E não deve ser inferior à calculada, com a fórmula que eu vou apresentar abaixo para vocês, com a constante de isolamento KI, que é dada pelos fabricantes, especificada como, por exemplo, se o cabo é um cabo com cobertura XLPE, qual o valor do KI do isolamento? 3.700 megaohms quilômetro, para uma temperatura de 200 graus. Então, eu tenho o valor de KI. Para a determinação, para calcular a resistência de isolamento de um condutor, por exemplo, ela é calculada por KI, que multiplica o logaritmo na base 10 de D grande, do diâmetro maior, pelo diâmetro menor. Quem é esse diâmetro maior aqui, esse D grande? É o diâmetro do cabo, contando o material isolante. E o D pequeno é o diâmetro do cabo condutor, da parte metálica do condutor, do cobre, tá? Então, D grande é o diâmetro do cabo, diâmetro externo do cabo envolvendo a capa e a isolação. E o D pequeno é o diâmetro do condutor de cobre. KI, né? KI representa o quê? A constante de isolamento. RI, a resistência de isolamento. E o D, como eu comentei, é o diâmetro sobre a cobertura. Então, faço o diâmetro sobre a cobertura do cabo, é o diâmetro maior. E D pequeno é o diâmetro sob a cobertura, ou seja, é o diâmetro do condutor de cobre. Dessa forma, dividindo a resistência de isolamento por L, onde L é o comprimento do meu cabo, correto? Então, L é o comprimento do cabo. Então, dessa forma, conseguimos calcular a resistência de isolamento. Trazendo aqui para vocês algumas informações sobre os cabos, né? Vocês podem observar que, olhando na figura, repetindo aqui a expressão, qual é o valor de D grande? D grande é o diâmetro total do condutor, incluindo o condutor aqui de cobre, mais a sua isolação, mais a cobertura. Esse seria o diâmetro total. Esse diâmetro D aqui, onde eu estou passando o mouse, é o diâmetro D grande. O diâmetro D pequeno é o diâmetro do condutor. Não é? Então, através disso, conseguimos calcular a resistência de isolamento. Vocês podem observar aí pela foto, né? Tem uma figura, na verdade, onde tem os cabos unipolares. Tem um cabo unipolar, que é esse aqui, e um cabo multipolar. O 1 é o condutor de cobre nu, que é essa parte aqui, condutor de cobre nu. O 2
é a isolação, composto, por exemplo, se o cabo for de PVC, igual esse exemplo, um termoplástico de PVC flexível, sem chumbo, né? E ele é anti-chama no meu exemplo. O 3 representa o quê? O 3 representa o enchimento. Para esse exemplo de cabo aqui, o enchimento. O 4 representa a cobertura do meu condutor. Então, qual é o diâmetro D grande? É o diâmetro até a cobertura do meu condutor, esse diâmetro aqui. L da expressão é a extensão do meu condutor. Agora eu trago uma tabela para vocês. Essa tabela eu extraí da Prisma. A Prisma é um fabricante de cabos elétricos de boa qualidade. Eu trago essa tabela, onde nessa tabela eu tenho uma tabela apenas para os condutores unipolares. Eu tenho aqui o condutor de 1,5. Depois, nessa coluna, eu tenho o diâmetro do condutor, do material condutor. Depois eu tenho o diâmetro, eu tenho a espessura em milímetro da isolação. E depois, nessa outra coluna, eu tenho o diâmetro da cobertura. Dessa forma, eu consigo calcular qual é a resistência de isolação de qualquer condutor unipolar na seção de 1,5 até 240 milímetros. Obviamente, com os valores da constante KI, que são dados dependendo do tipo de cobertura, se é PVC, XPLE. Aqui eu trago para vocês as constantes, os valores das constantes. Então, eu tenho a isolação, se o cabo for de PVC, o KI, qual o valor do KI? O valor do KI é 185. Se eu usar um cabo XPLE, 3.700. Esses valores vocês podem utilizar, né, para calcular a resistência de isolamento. Bom, é muito importante a resistência de isolamento na instalação elétrica. A realização dos testes de resistência de isolamento, pessoal, é necessário por forma a vocês verificarem que as instalações elétricas não existem quaisquer curto-circuito. Então, vamos admitir que você tem um condutor e esse condutor ele está com a capa danificada. Através da medição da resistência de isolamento, você vai detectar que existe algum curto-circuito entre um condutor e outro condutor. A resistência de isolamento da instalação, ela deve ser medida entre cada condutor ativo. Por exemplo, eu tenho que medir a resistência de isolamento entre fases e neutro. Isso é muito importante. Antes de realizar qualquer ensaio de resistência de isolamento, vocês têm que seguir essas regrinhas. Tem que estar tudo desconectado. Por exemplo, a instalação está desligada da alimentação, tem que desligar a instalação elétrica da alimentação. As lâmpadas devem ser removidas nos circuitos de iluminação e todo o equipamento que estiver conectado na tomada deve ser removido. Os fusíveis, verificar se os fusíveis estão em seus lugares e os disjuntores ligados, né? Os disjuntores, obviamente, os disjuntores dos circuitos. A alimentação geral ela é desconectada. Os interruptores do circuito final estão ligados. Então, você tem que ligar os interruptores com as lâmpadas desconectadas, com a alimentação geral desconectada. Qualquer instrumento que tiver na tomada, desconectado, para que se possa efetivamente realizar uma medição adequada da resistência de isolamento. Bom, segundo a NBR 5410, né, a resistência de isolamento medida com tensão de ensaio
pertinente, indicada nessa tabela 60, né, é considerada satisfatória se o valor medido no circuito sob ensaio, é um circuito de tomada, é um circuito de iluminação, né, com os equipamentos de utilização desconectados, ela deve ser igual ou inferior aos valores mínimos especificados na tabela 60. Os ensaios aplicados, onde aplicamos tensões até 500 volts, qual deve ser a resistência de isolamento? Deve ser maior ou igual a 0,5 mega-ohms. Se eu aplicar uma tensão naquela instalação de ensaio maior do que 1000 volts, né, acima de 500 volts, qual deve ser a minha resistência de isolamento medida? Tem que ser maior ou igual a 1 mega-ohms. E tem aqui, né, o SLV, que é o extra baixa tensão, né? Aí você vai aplicar uma tensão de 250 volts e a sua resistência de isolamento tem que ser maior ou igual a 0,25 ohms. Não é? Então, nossos ensaios, vamos realizar os ensaios de teste para vocês na aula 2, aplicando uma tensão de 500 volts e medindo qual o valor da resistência de isolamento. Segundo a NBR 5410, para essa tensão aplicada de 500 volts, a resistência de isolamento tem que ser maior ou igual a 0,5 mega-ohms. Bom, pessoal, assim a gente encerra a aula 1, que foi uma teoria sobre a resistência de isolamento, na qual utilizamos como bibliografia a NBR 5410. Um abraço a todos e boa aula de continuidade da aula 1, que é o laboratório para medição da resistência de isolamento em uma instalação